Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo, nosso Senhor, vivo e ressuscitado está. Aleluia, aleluia, aleluia. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei, diz nosso Senhor. É interessante observar que nós, muitas e muitas vezes, até por um momento muito justo, nós pedimos a presença física, inclusive, do Senhor. Que bom seria, não? A gente pensa, na época dos discípulos, eles caminhavam com Cristo, Jesus ali no meio deles. Mas o próprio Jesus diz, apesar de não compreendermos muitas e muitas vezes, o próprio Jesus diz que nós somos felizes. É bom para vós que eu parta. Nós somos dessa geração, a geração que espera a vinda do Senhor, que sabe que ele se encontra ao lado do Pai e que ele enviou o seu Santo Espírito. E é o próprio Cristo que diz: é bom para vós. Nós precisamos crer nisso. Percebamos que, enquanto caminhava conosco, existia uma limitação física. Jesus estava ali, no meio daquele povo, formando, mas Jesus sabia, é preciso que o Espírito venha, porque o Espírito habitará, como ele habita hoje,
no coração de todos. O Espírito impulsionará esses que eu estou formando e tantos outros a anunciar a minha palavra. O Espírito revelará que a Trindade não se afasta da criação. Muito pelo contrário, o convite do Criador é para que ele habite em cada um de nós. Que a gente possa olhar para essas palavras de Jesus e primeiro acreditar. Até porque o próprio fato de acreditar no Senhor é a confirmação da vinda do Espírito. Porque é no Espírito de Deus que nós alcançamos a Deus, que nós cremos no Senhor, que o Senhor nos é revelado. Também no Espírito, nós vamos tendo a oportunidade de deixar Deus agir em cada um de nós e deixar Deus nos moldar. E a gente já falou aqui, o molde é Ele. Nós vamos cada dia mais nos assemelhando ao Senhor. Por isso é fundamental pedir que nosso coração seja cada dia mais parecido com o coração de Cristo. Pedir que o Espírito Santo ele nos toque, ele seja presença, pois ele é um grande presente de Deus para cada um de nós. Nós precisamos ser, como a palavra diz, templos do Espírito Santo. Morada de Deus. E isso muda toda a nossa história. Pois nós passamos a reconhecer que Deus habita em nós. E não só individualmente, mas em nós também, como filhos e filhas. Então a gente busca olhar para o irmão com essa dignidade. O irmão também é templo do Espírito Santo. Pode ser que nós ainda somos potencialmente templos do Espírito Santo, pois ainda não deixamos o Espírito viver em cada um de nós, efetivamente. Mas precisamos, sim, enxergar o Espírito no outro, entregar o Espírito ao outro e tratá-lo com todo amor e dignidade, porque ele é, assim como nós, morada do Senhor. E aí Jesus vai finalizar dizendo que o Espírito vai revelar, e ele vai revelar o pecado, a justiça e o julgamento. Como nós precisamos ter essa noção do pecado muitas vezes esquecido. É ou não é? Hoje parece que o pecado não existe. O pecado é uma palavra fora de uso, algo que ficou para trás. Mas quem revela o pecado, ou seja, a desobediência, o afastamento de Deus, a desobediência a Deus, o afastamento do nosso Senhor, é o Espírito.
Por isso nós precisamos nos voltar cada dia mais. Estar juntos, estar próximos, essa é a justiça. Jesus diz: a justiça é que eu vá para o Pai. A justiça se faz quando nós também vamos ao encontro direto de Cristo, do Pai e do Espírito. A justiça é deixar Deus viver em nós. E por fim, o julgamento. E quando Jesus diz do julgamento, que o chefe desse mundo já está condenado, ele também vai nos dizer: filho, filha, é ele que está condenado, não vós. Vós estão justificados, porque eu paguei o seu resgate. Eu paguei a sua salvação. Portanto, eu vim para que todos tenham vida e para que todos sejam salvos. E quando você se enche de mim, você percebe que isso precisa ser levado a todos os corações. É a esperança da salvação que vem do Senhor. Nós não estamos condenados, mas nós aguardamos esperançosos o nosso retorno definitivo a Deus, porque nós já fazemos essa opção aqui. Que o Senhor possa tocar o nosso coração e colocar aí o coração dele. Encher-nos de esperança, enchermos do teu amor, encher cada um de nós da força e da coragem para viver por ele, para levá-lo aonde ele desejar. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tuas palavras, te pedir que o Senhor nos dê a maleabilidade, deixar a gente mesmo ser cuidado, conduzido, maleável ao seu toque, à sua mão. Assim, nós cresceremos em ti e deixaremos que o mundo, e principalmente aqueles que estão à nossa volta, te enxerguem vendo em nós. Muito obrigado, Senhor, e te pedimos que essa palavra se realize em nosso meio. Para isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco, pois somos necessitados de ti. Amém.